Nada nos ajudará a lutar contra a tentação como a intimidade com as promessas de Deus. Para vencer a força sedutora do engano, do pecado, nós precisamos conhecer a voz mais doce, mais forte e segura de nosso Pai Celestial. Então, uma maneira pela qual ele treina seus filhos para escapar do amaranhado do pecado, no entanto, é estudar a voz terrível e intoxicante de nosso inimigo. Deus quer, nosso Pai quer que conheçamos os esquemas de nosso inimigo. Paulo diz assim: para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis, suas armadilhas, né, sua astúcia. Em 2 Coríntios 2, 10 e 11. E então Deus quer que nós saibamos reconhecer isso e reconheçamos a tentação aonde quer que a gente a encontre. Então, quando o sábio de Provérbios dá sabedoria a seu filho, como Deus nos dá, ele começa com um aviso. Ele diz assim: filho meu, se os pecadores te seduzirem, não consintas. Provérbios 1, verso 10. Então, uma marca de maturidade e sabedoria piedosa é uma maior consciência e vigilância contra a tentação. Mas como o garoto vai saber quando está sendo seduzido? O que você diria ao seu próprio filho? Como você o prepararia para reconhecer e rejeitar a tentação quando ela vier inevitavelmente? Então, o pecado, ele ataca com sutileza e ambiguidade. Sutileza e ambiguidade, mesmo quando o pecado em si não é sutil ou ambíguo. Então, o pai sábio deseja que o seu filho vulnerável seja capaz de discernir a sedução em todos os seus disfarces. Então, ele ensaia várias das promessas do pecado, da tentação. E ele diz assim: se disserem, vem conosco a tocaias de sangue, e embosquemos o inocente sem motivo, traguemos-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, dinheiro, encheremos as nossas casas de riquezas, de despojos. Lança a tua sorte conosco e teremos uma só bolsa, teremos tudo em comum, tudo o que conseguirmos. Filho meu, o pai diz, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar sangue. Na verdade, ele continua, é inútil estender-se a rede diante dos olhos de qualquer pássaro, de qualquer ave. No entanto, estes armam ciladas contra a sua própria alma e espreitam suas próprias vidas. Em Provérbios 1, de 11 em diante. Então, você ouve a tentação, o poder de sedução desse tipo de corrupção. Você reconhece o engano como cada promessa doce depende de alguma mentira. Cada promessa doce do engano, da tentação, do pecado, depende de alguma mentira. Então pergunte a si mesmo o que torna esses males atraentes para o coração humano, para um coração como o teu. Deus, em sua palavra, nos ensina a meditar nas promessas do pecado, para que não sejamos enganados ou seduzidos e destruídos por elas, por essas promessas. Por exemplo, uma promessa comum do pecado em nossa cultura: você é o Senhor da sua vida. A primeira tentação pode ser a mais difícil para muitos de nós, não é? O texto em Provérbios diz: fiquemos à espreita para ver sangue, deixe-nos emboscar o inocente sem razão, como o Sheol, não é? A sepultura. Tragamos-los vivos e inteiros como os que descem a cova, no verso 11 e 12.
Agora, quem secretamente deseja emboscar e matar alguém, muito menos o inocente? Como um pensamento tão violento e vil poderia atrair alguém? Quando o rei Davi descreve, não é, os ímpios, quando ele escreve sobre os ímpios, ele fornece uma chave para a compreensão desse tipo de tentação. Ele diz: no orgulho de seu rosto o ímpio não busca. Todos os seus pensamentos dizem: não há Deus, Deus não existe. Ele diz em seu coração: não serei abalado. Ao longo de todas as gerações não encontrarei adversidades. Ele está emboscando nas aldeias, em esconderijos, mata inocentes. No Salmo 10, 4, 6 e verso 8. Então, você vê, parece não ser sutil, não é? Mas o orgulho tem o poder de tornar até o assassinato inebriante. Somente um coração que diz não há Deus, Deus não existe, pode conspirar, se esconder e esperar para prejudicar um inocente. Você ouve a alegria em sua voz monstruosa: eu não serei abalado. Ou seja, eu posso matar uma pessoa inocente sem motivo e ainda assim não ser punido. Nada vai acontecer comigo. A pessoa pode não falar, mas o pensamento por trás não há Deus, nenhum Deus além de mim. Então o cúmulo da maldade é acreditar que Deus não terá sua vingança contra os nossos pecados, que Ele não julgará todos os nossos pensamentos, palavras e ações com justiça perfeita. Então, quando comecei a ver como o orgulho pode ser violento, eu pensei em uma manchete misteriosa que li sobre um vídeo viral horrível de uma gangue atacando um estranho inocente desavisado. E quando você vê um vídeo assim, você pergunta: por que alguém faria isso? Por isso. Porque eu pensei em meu coração, diz Davi: Deus não existe, eu não serei movido. Os perversos gostam de fazer o pior que possam imaginar para provar que ninguém pode puni-los. Eles até registram o crime e depois... Esses, por exemplo, desse vídeo, registraram o crime e depois postaram para que todos vissem, incluindo a polícia. O orgulho tenta desesperadamente se provar. Pior ainda, todos conhecemos bastante o assassinato de inocentes em nossos dias, milhões de inocentes. O aborto persiste por causa da ilusão orgulhosa do anonimato. A paternidade planejada, entre aspas, e outras sobrevive com base nesse evangelho, entre aspas, diabólico, uma boa notícia para o mal, não é? Ninguém saberá e não haverá consequências. Você é o Deus do seu corpo, não o Deus que compôs a obra-prima tocando em seu ventre, como o Salmo 139, verso 13 diz. Pregadores pró-escolha podem não recitar as palavras de Provérbios 1, 11, 12. Não é? Nós vamos pegar o inocente, vamos derramar o seu sangue, quem pode nos pegar? Mas a insanidade implacável está escrita em cada anúncio rosa, bonito, do outdoor, dizendo que você é o dono do seu corpo e o que você faz com ele é problema seu, e o que você faz com outra vida é problema seu também. No fundo, lá na mente das pessoas, o que está sendo dito é: não há Deus, nós nunca vamos ser pegos. Mas existe um Deus, Ele vê cada partícula de nosso mal e todos nós o encontraremos. Naquele dia, Ele irá cobrar cada grama de maldade até que ela se esgote. É o que o Salmo 10, 15 diz. Salomão destaca a ironia da crueldade dos iníquos. Estes homens estão à espreita pelo próprio sangue. Eles armaram uma emboscada contra as suas próprias vidas, no verso 18. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue. Em outra versão, diz assim: e espreitam suas próprias vidas. Quando
os pecadores nos seduzem dizendo: você é o único Senhor da sua vida, é o que nós ouvimos o tempo todo da nossa cultura. Você é o Senhor da sua vida. Eles estão nos atraindo para uma emboscada que nós mesmos armamos. Nosso orgulho nos sussurra em direção à autodestruição. Você é o Senhor da sua vida. Nós podemos acreditar nisso, mesmo que repudiaríamos dizer não a Deus, mas é assim que nós estamos agindo. Então você vê esse impulso em seu próprio coração, fingir que Deus não vê seus pecados secretos, ou que ele realmente não fará nada a respeito deles. É fácil ouvir essa mentira. Então, com que rapidez nós matamos em nosso coração? Em Mateus 5, 21, 22, Jesus fala a respeito disso. Por que nós matamos alguém em nosso coração, em nossa raiva? Porque nós estamos dizendo a nós mesmos que ninguém sabe. Ninguém sabe a raiva que nós alimentamos. Ninguém sabe o ressentimento. Ninguém sabe o ódio. Então, nós estamos dizendo não a Deus. Quantas vezes penduramos a bandeira da graça sobre os ombros enquanto mergulhamos na luxúria, na imoralidade, na ganância ou egoísmo, supondo que simplesmente Deus deve nos perdoar. E se Deus deve nos perdoar, não importa o que façamos. Então acreditamos que somos Deus. Talvez o horror dessa tentação não seja tão estranho. Você vê, afinal, quando nós começamos a aplicá-lo à vida cotidiana. Então, quando Satanás sussurrar ao contrário, lembre-se de que Deus responderá por cada pecado que cometemos, seja no sangue do seu precioso Filho ou em ondas implacáveis de ira. Deus punirá de uma forma ou de outra, porque ele não será zombado, como Paulo diz em Gálatas 6:7. E a cruz não será prostituída. Se Deus perdoa o nosso orgulho, ele morrerá e deve morrer. Outra mentira comum de nós ouvirmos é: eu posso te dar mais do que Deus. Tendo alimentado e inflado o nosso orgulho, a tentação se volta no próximo verso para nossos desejos, onde a ganância e a cobiça muitas vezes se disfarçam, vestem máscaras. E o texto diz no verso 13: encontraremos todos os bens preciosos, dizem os ímpios, encheremos as nossas casas de pilhagem. Não é? Então o fascínio aqui é mais óbvio. Não é? Podemos satisfazer todos os seus desejos secretos de mais. O refrão é tão antigo quanto familiar para nós, para nossa cultura. Quando Satanás se aproximou de Eva no jardim, ele estendeu o precioso bem que Deus havia proibido e disse: Deus realmente disse, não comerás de árvore alguma do jardim, como está em Gênesis 3:11. Essa é uma das promessas favoritas do pecado. Eu posso te dar mais do que Deus. Quantos de nossos pecados persistentes estão enraizados nas crenças gêmeas de que nós temos direito a mais do que Deus deu e que só Deus sozinho não pode satisfazer nossas almas? Então, Satanás semeia a ideia perturbadora de que merecemos muito mais do que merecemos e mais de que Deus irá esconder o seu melhor de nós. Essa santidade e pureza são caminhos seguros para o tédio e o arrependimento de não termos aproveitado a vida, é o que é dito para nós. Então nossa carne persegue desesperadamente essa fantasia pecaminosa, mas perderemos tudo em nossa busca por mais do que Deus. O homem sábio avisa mais tarde em Provérbios, não é? Tais são os caminhos de todos aqueles que são gananciosos de ganhos injustos, tiram a vida de seus possuidores, no verso 19 do capítulo 1 de Provérbios. Ou seja, a ganância rouba ainda mais do que promete. Em vez de satisfazer a fome, inquieta os nossos corações e corta o nosso oxigênio. Assim como o orgulho, quando os ímpios cedem
a ganância, eles armam uma armadilha mortal para si mesmos, como o texto diz. Porque o amor ao dinheiro, Paulo diz, é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6, verso 10. Então, enquanto estão deitados na cama com os olhos fechados, imaginando-se, entregando-se ao próximo conforto ou luxo, eles estão, na verdade, se apunhalando repetidas vezes. Pouco antes de eu gravar aqui, eu estava vendo um programa mostrando um documentário sobre um bilionário que está nas notícias, não é? Estava nas notícias recentemente, e falando sobre como ele viveu uma vida de busca perversa, insaciável por mais. Insatisfeito com um enorme sucesso, riqueza e fama, já que ele é um bilionário, ele perseguiu dezenas de meninas. E quando o procurador, o promotor concordou com um acordo que foi suave demais, é o que a gente acha ao ver, em 2008, o bilionário pensou que havia então escapado com o seu mal. Não é aquela coisa de Deus não existe, eu não serei movido, que o texto diz. Então ele não parou de saquear os inocentes. Então agora ele está de volta ao tribunal por acusações de tráfico sexual. E seduzido pelo pecado, não havia preço muito alto. Não é? Ele achou mesmo a sua alma. Então, o único consolo é saber que Deus, ao contrário dos sistemas de justiça humanos, pode e vai punir todo o mal cometido. E o bilionário perceberá então que o preço por abusar daquelas garotas, por ignorar a Deus, para roubar ganhos pecaminosos, foi muito mais alto do que ele jamais imaginou, mesmo sendo condenado agora. Então, o segredo do descontentamento na abundância ou na fome, com bilhões de dólares ou sem, como esse bilionário, você vê, ele tinha um descontentamento que ele queria satisfazer. O segredo ao descontentamento na abundância ou na fome, com bilhões de dólares ou sem nada, né, é colocar nossa esperança e alegria em algo ou alguém que não seja Deus. Não é? Quando você acredita e bota a sua esperança em alguém que não seja Deus, você abraçou o caminho do descontentamento. Acreditar que o bem precioso está em qualquer lugar, fora da beleza dos mandamentos de Deus, do caráter de Deus, não é? É o segredo do descontentamento. Para os seguidores de Cristo, morte, não pecado, é ganho, como está em Filipenses 1, 21. Porque em sua presença há plenitude de alegria e à sua mão direita há prazeres reais, intensos, incomparáveis, para todo sempre, como diz Davi no Salmo 16, verso 11. Então, todas essas mentiras vão caindo. Você vê, esse é o segredo da vida com Deus, é conhecer todas as mentiras, não é? E vê-la da maneira mais sutil que ela aparecer. Uma outra é você nunca precisar se sentir sozinho ou deixado de fora. Nós estaremos contigo. Então, uma das frases mais fáceis de ignorar no aviso do Pai e é também uma das mais reveladoras, não é? Nesse texto de Provérbios 1, porque o Pai diz, se eles disserem, venha conosco, não é? A solidão silenciosamente apavora muitos de nós. E a praga está se espalhando em nossas cidades, né? Não apenas entre pessoas mais velhas, mas também entre as gerações mais jovens. Não é? Satanás espalha a praga de 1000 maneiras diferentes, separando os fracos do resto da matilha e depois se banqueteando com nosso medo e nossa autopiedade. Não é? Então os lobos, em Provérbios 1, se voltam a essa vulnerabilidade em nós. E diz no verso 14, não é? Do capítulo 1, jogue sua sorte entre nós, todos nós teremos uma só bolsa, nós vamos ficar juntos, você vai dividir conosco e nós vamos dividir contigo as coisas boas. Então a mentira deveria ser tão óbvia, né?
Porque nós confiaríamos àqueles que assassinam inocentes para se satisfazer, ou destroem outros para se satisfazer. E ainda assim, a promessa é inegavelmente atraente, não é? Você nunca terá que se sentir deixado de fora ou sozinho novamente. O maior medo das pessoas é ser deixado de fora ou ficar sozinho. É por isso que tantos cristãos hoje ecoam nada mais, nada menos do que o humanismo secular. Eles estão com muito medo de ficar sós. E é por isso que tem pessoas que se dizem cristãs estão em relacionamentos completamente incompatíveis com servir a Deus, mas porque eles têm muito medo de ficarem sós. Não é simplesmente o apelo da comunidade, não é? Mas é o apelo da cultura, da comunidade sem julgamento, não é? Sem julgamento moral ou limites. A gente pode ouvir a cultura, os amigos, as pessoas sussurrando: nós não vamos julgar ou rejeitar você, nós não vamos confrontar você por causa do pecado, nós vamos pecar junto com você, nós vamos fazer as mesmas coisas. Então a amizade, entre aspas, deles faz com que o pecado pareça seguro, não é? Porque nós estamos agora junto com outros, estamos escondidos e protegidos um do outro, não é? Isso parece satisfatório. Todos os outros estão fazendo e amando as mesmas coisas. Quando nós pensamos nisso, nós nos sentimos seguros no pecado. Todo mundo está fazendo isso. E até mesmo nós sentimos um toque sentimental. Estamos gostando disso juntos. Estamos aproveitando isso juntos. Então as promessas do pecado tecem um tecido cada vez mais forte de mentiras que se torna cada vez mais difícil de você discernir. Então, não precisamos evitar nosso medo de solidão, porque Deus nos disse que não fomos feitos para ficar sozinhos, em Gênesis 2:18. Na verdade, na medida em que tentamos negar nossa necessidade dos outros, as palavras se tornam ainda mais atraentes. Venha conosco, faça parte do grupo, não é? Vamos te apoiar. Então, não precisamos conhecer bem as nossas necessidades e reconhecer as falsas comunidades que o pecado oferece, o tipo que vai desmoronar quando a dor e as provações e a aflição chegar. Todos os que seguem a Cristo se sentirão deixados de fora e sozinhos, muitas vezes nessa vida. Se outros compartilham o Evangelho com você e nunca mencionaram isso, eles não o prepararam bem para andar com Jesus. Jesus diz: você será odiado por todos por causa do meu nome. Mateus 10, 22. Então não seremos apenas ignorados, negligenciados e deixados de fora. Nós seremos odiados, não por alguns, mas por todos. Novamente, Jesus diz: se você fosse do mundo, o mundo o amaria como se fosse seu. Mas porque você não é do mundo, mas eu te escolhi, não é, do mundo, por isso o mundo odeia você. João 15, verso 19. Então, ser escolhido por Deus significa ser rejeitado pelo homem. Até as promessas de Jesus nos lembram que nos sentiremos desprezados e rejeitados. Jesus diz: bem-aventurados quando as pessoas te odiarem, e quando te excluírem, e te injuriarem, e rejeitarem, e desprezarem o teu nome por causa do Filho do Homem. Lucas 6, 22. Portanto, nós devemos esperar que nos sintamos deixados de fora e sozinhos, até mesmo por nossa família, muitas vezes, como está em Marcos 10, 29. Mas não sozinhos. Jesus também diz: eis que estou sempre convosco até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Mesmo quando nos sentimos mais sozinhos, não estamos sozinhos se estamos em Cristo. E junto com Ele somos adotados por uma família mais profunda, ampla e eterna. Não é uma que vai dizer: venha, vamos pecar juntos, não vamos te condenar. Não. Cristo diz: todo aquele
que deixou casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, mães, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá o cêntuplo e herdará a vida eterna. Mateus 19, 29. Então, exponha cada uma das promessas do pecado. É o que a Bíblia diz para nós. Como parte da sua guerra contra o pecado, medite em suas falsas promessas. Não more lá, não é, nessas promessas, mas também não deixe que elas o peguem de surpresa. Nós podemos enfrentar as mentiras sedutoras de frente, sem insegurança ou trepidação, porque nós temos promessas muito melhores que as promessas do pecado. E porque temos um Salvador que já lutou e venceu a guerra contra a tentação. Então, quando o pecado diz aos nossos desejos famintos, eu posso dar a você mais do que Deus, nós podemos dizer com Cristo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, como está em Mateus 4,4. Quando o pecado diz aos nossos corações solitários, eu vou te manter seguro e nunca mais você vai se sentir abandonado ou sozinho, você é o seu próprio Senhor, nós juntos vamos poder fazer coisas e você nunca vai ter de mim nada contra o pecado, nós vamos pecar juntos e tudo ficará bem. Nós podemos dizer com Cristo de novo, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, como está em Mateus 4,7. E quando o pecado diz para o nosso orgulho, você é o Senhor da sua vida, nós podemos dizer, como Cristo, vai embora Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Mateus 4, verso 10. Tendo memorizado as promessas do pecado, nós os conquistamos com a espada do Espírito. É o que Paulo diz em Efésios 6,17, que é a palavra de Deus. Nós não devemos deixar nenhuma promessa do pecado chegar até nós, que nós já não a conheçamos e possamos falar como Paulo, porque nós não desconhecemos os seus ardis. Amém, queridos? Amém. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come